Carta Amazônia, o podcast das multivozes. Olá, eu sou Adson Ferreira, está no ar a primeira edição do Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Esse podcast é uma realização do site Carta Amazônia em parceria com o portal Rede Pará. E para me ajudar na condução e construção desta carta, eu tenho ao meu lado o jornalista e produtor deste podcast, Felipe Melo. Bem-vindo, Felipe. Olá, Adson. É um prazer estar aqui contigo, construindo esse primeiro programa do Carta Amazônia. Espero que possa ser o primeiro de muitos. E o tema da edição de estreia do podcast não poderia ser diferente. Começamos esse projeto falando sobre o cenário da pandemia da Covid-19 entre os povos indígenas da Amazônia. De acordo com os últimos dados da SESAI, Secretaria de Saúde Indígena, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, 4.185 indígenas no Brasil foram infectados pelo novo coronavírus. A região amazônica apresenta 3.278 casos confirmados da doença até o momento. Essas informações estão disponíveis no site saudeindígena.saude.gov.br. Neste programa de estreia, vamos falar sobre como a população indígena tem reagido à pandemia. O Felipe Melo pesquisou o assunto e traz alguns números importantes para a gente compreender melhor essa situação. Os números da SESAI diferem dos levantamentos feitos pelo Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, organizado por várias entidades dos povos tradicionais. A última atualização dos dados, feita no dia 23 de junho, mostra um cenário alarmante. São 349 indígenas mortos no país. A estimativa de contaminados é de 7.753 pessoas. A maioria das vítimas fatais está concentrada na Amazônia. São 144 no estado do Amazonas, 67 no Pará, 39 em Roraima, 19 no Maranhão, 9 no Acre, 5 em Rondônia, 6 no Amapá e 4 no Mato Grosso. São 5.140 casos confirmados e 85 povos atingidos na região, e 111 povos atingidos em todo o país. Os dados da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, indicam o povo Cocama, localizado no Amazonas, como o mais atingido até o momento. São 56 mortos registrados até 22 de junho. Um estudo feito pela COIAB e o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, mostra que a taxa de letalidade entre os indígenas é de 6,8%, contra 5,5% em todo o país e 4,5% para a região norte. E para nos ajudar a compreender mais a realidade das populações indígenas no meio dessa pandemia, a gente conversa com Valéria Paiê, assessora da COIAB e liderança indígena do povo Tiriió Cachuiana, que reside na terra indígena Parque do Tumucumaque, território situado nas fronteiras para Amapá e Suriname. Olá, Valéria, obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda ao Carta Amazônia. A primeira pergunta, para a gente começar a entender melhor esse cenário, é como tem funcionado o atendimento à saúde indígena, principalmente das populações que vivem na Amazônia? Em termos gerais e na região amazônica, o que a gente acompanha é isso, né? Realmente a falta de infraestrutura dos hospitais para atender a todos nós, né? Indígenas, não indígenas, né? Não há essa estrutura para receber, né? E essas situações de novas doenças, sim, é muito pior para os povos indígenas. Por quê? Porque tem essas dificuldades em relação a esses novos vírus que são trazidos, né? Valéria, como tem funcionado o trabalho dos distritos sanitários indígenas na região?
Com esse governo é muito difícil a gente dialogar primeiramente com a Secretaria de Saúde Indígena, que é o responsável, central a partir de Brasília, que tem que orienta todo o trabalho dos distritos sanitários, né? E aí, com as orientações que a CESAI tem passado para os distritos sanitários, tem, assim, todo um processo de dificultação do trabalho das parcerias, né? É o primeiro ponto que a gente tem tido dificuldade em relação aos distritos sanitários. A gente tem conseguido fazer esse trabalho com os alguns distritos sanitários, muito provocado pela situação endêmica em cada distrito e muito cobrado pelo Ministério Público Federal. Isso tem levado à construção de postos de atendimento emergencial dentro das terras indígenas, né? Com a perspectiva de cuidar dos indígenas já nos territórios, para que a situação não se agrave e vá para o sistema. Em muitos lugares, nós como COIAB, com os apoios que a gente está recebendo, a gente está construindo esses postos de atendimento dentro dos territórios e entregando para os distritos para que eles possam gerir, né, para que eles operem, né? Afinal, eles é que têm as equipes, né, para poder atuar. Mas, no geral, o que a gente vê é isso. O distrito sanitário, agora que a doença chegou nos territórios, os distritos sanitários sempre falam que atende os indígenas dos territórios, das comunidades, né? Mas, no entanto, o que a gente observa no desenrolar dessa doença é que eles não se prepararam na burocracia, no papel manda um papel, manda outro papel, mas nas ações de verdade, isso não aconteceu. Para falar também sobre esse assunto, vamos ouvir o depoimento do líder indígena Dário Copenau Yanomami, vice-presidente da Associação Yanomami, que fica no estado de Roraima. Vale lembrar que os Yanomami foram os primeiros povos indígenas do país a registrar casos de Covid-19. O paciente foi um jovem de 15 anos que morava no município de Alto Alegre. O adolescente não resistiu aos sintomas da doença e faleceu um dia após ser diagnosticado com o novo coronavírus. Nessa entrevista, concedida ao Museu Paraense Emílio Gueldi, Dário Copenau fala sobre o fantasma da pandemia, que ele chama de Chauara. Vamos acompanhar. E Chauara é muito perigoso, e não é para os Yanomami, isso é para a sociedade comum, Brasil e fora também. E isso é nós, por Yanomami, a gente não tem um conhecimento nesse pandemia coronavírus, né? Morre de Covid-19 o jovem Yanomami que estava internado no Hospital Geral de Roraima. Os últimos remanescentes do povo Caripuna de Rondônia denunciam a invasão de terras e pedem socorro. Nosso colega Yanomami morreu, ele estava fora do território. Ele não estava na terra indígena Yanomami quando ele adoeceu. Ele estava procurando melhoria vida para estudar na cidade, para aprender, para estudar para aprender a falar em português. Isso, o nosso parente, ele estava no município de Alto Alegre, território estado de Roraima. Lá que ele começou a adoecer lá. E depois ele internou lá no município de Alto Alegre, próprio médico do município de Alto Alegre caminhou para HGR, aqui em Boa Vista. Aí ele ficou internado mais ou menos 5 dias, 7 dias. Segundo Dário, após receber alta do Hospital Geral de Roraima, sem a confirmação do diagnóstico de Covid-19, o jovem Yanomami foi levado para sua comunidade. Mas os sintomas pioraram e ele teve que retornar para o hospital após uma semana. Aí ele passou muito mal lá, os lideranças, familiares, ameaçaram os profissionais que estavam presentes lá na comunidade Relepe, região Urariquera. Aí eles se ameaçaram. Aí mandaram esse avião para remover ele, com a mãe e ele.
eles vieram de Boa Vista para internar no dia 3 de abril. Mas ele estava muito mal, ele estava no trauma, no UTI, não se mexia e não se falava, ele estava muito parado. Eles fizeram um segundo teste, aí saiu o resultado, ele estava com Covid-19. No dia 7, já saiu o resultado. E depois, seguindo, dia 8, à noite, às 9 horas da noite, ele acabou de falecer. Dário Copenaua também alertou sobre a invasão de garimpeiros na terra indígena Yanomami, uma ameaça que dificulta ainda mais o combate à Covid-19 na região. Hoje, mais de 25 mil garimpeiros estão na terra Yanomami. Todo mês, todo ano, os garimpeiros que vêm vários estados, onde tem muito nesse pandemia coronavírus, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Mato Grosso, Brasília e outros estados, esses garimpeiros eles estão vindo, chegando em Boa Vista e depois eles estão entrando na terra indígena Yanomami. E isso vai ser um problema muito sério. As invasões de garimpeiros podem provocar um genocídio entre os Yanomamis por causa da contaminação pelo coronavírus. O alerta é do Ministério Público de Roraima e de lideranças indígenas brasileiras. A partir das reclamações do Dário Copenaua sobre o caso de invasões de garimpeiros no território Yanomami, perguntamos a Valéria qual a opinião da COIAB sobre o assunto. Para a gente, essa situação tem sido muito preocupante, né? Os povos indígenas de várias terras na Amazônia têm se mobilizado para fazer o isolamento nos seus territórios, né? Por iniciativas próprias, né? Tem muitas aldeias que criaram barreiras sanitárias, essas barreiras estão nos territórios e muitos deles estão também nas próprias aldeias. E está todo mundo, assim, preocupado e tendo esse como uma melhor estratégia de proteção, né, dos territórios. Enquanto isso, a gente tem acompanhado todo esse processo de invasão dos territórios indígenas, né? No caso do Yanomami, não é a primeira vez. E os resultados que a gente tem do processo histórico anterior são um verdadeiro genocídio, né? Provocado por essas doenças, levado por essas invasões, né? E o Dário Copenaua, quando fala isso, é porque ele passou por esse processo, né? A família, o povo dele foi dizimado. E esse processo ocorre também em outros locais? O caso Yanomami é um caso que a gente repercute bastante, mas nós temos essa situação no Pará, né? Onde foi feito a fiscalização e que quando essa ação de fiscalização é feita no âmbito mais local, as reações do governo central são realmente sempre na tentativa de desclassificar isso, né? E em Rondônia, na região do povo caripuna, né, onde já houve morte, né? Enfim, então são situações muito, muito tristes que a gente vive, acompanha, trazida, né, em contexto como essa de pandemia. Carta Amazônia, o podcast das multivozes. Você está ouvindo o Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Na edição de estreia, o programa discute o cenário da pandemia da Covid-19 entre os povos indígenas da região. No bloco anterior, ouvimos o depoimento do líder indígena Dário Copenaua Yanomami, que relatou as duas ameaças que o seu povo tem enfrentado ultimamente: a pandemia e as invasões de garimpeiros no território indígena Yanomami. Uma situação que tem se agravado ainda mais devido à atual política ambiental do governo federal,
conforme apontou a assessora da COIAB, Valéria Payet. Quando cita as tentativas de desqualificação por parte do governo Bolsonaro das ações de fiscalização, Valéria fala da exoneração de René Luiz de Oliveira e Hugo Ferreira Neto Lossi, de cargos responsáveis por grandes operações de fiscalização e repressão a crimes ambientais no país. Os dois, que são servidores concursados do IBAMA, foram retirados dos cargos de comando 2 semanas após uma operação que ambos coordenaram contra garimpos ilegais em terras indígenas no sul do Pará. O risco de contaminação pelo novo coronavírus foi elemento central para a ação fiscalizadora. Além desse caso, o governo tem tido outras iniciativas altamente prejudiciais e amplamente denunciadas pelos povos indígenas. Uma iniciativa importante contra os garimpos em terras indígenas é a campanha Fora Garimpo, Fora Covid, lançada na internet por lideranças Yanomami e Equana. A mobilização virtual tem site próprio, uma petição online e várias propostas para pressionar as principais personalidades políticas do país a tomarem atitudes concretas e coordenadas para expulsar os garimpeiros das terras indígenas. Essa mobilização cresce após a divulgação do estudo do Instituto Socioambiental, ISA, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, que prevê, no pior cenário, a contaminação por Covid-19 de 40% dos Yanomami. Para conhecer mais e apoiar essa luta, entre no endereço foragarimpo.foracovid.org. O estado do Amazonas foi o epicentro da Covid-19 na região norte, mas apesar do grande número de casos registrados pela Secretaria de Saúde do estado, esses dados não contabilizaram todos os indígenas infectados com a doença. Segundo a COPIME, Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e entorno, a subnotificação de casos de Covid é um grave problema enfrentado pelos indígenas da Amazônia. Para falar sobre esse cenário de subnotificações, a nossa equipe conversou com Marcivana Sateré Maué, representante da COPIME. Segundo ela, os números de casos da pandemia apresentados pela CESAI estão longe da realidade. Quando o governo federal, através do Ministério da Saúde e através da Fundação de Vigilância e Saúde do Estado, apresentam um número de indígenas que vieram a óbito e pelo controle que nós temos feito da COPIME, pelo controle que a própria COIAB tem apresentado, você vê o grande disparate que existe nesses números, né? Então, há muitas subnotificações, né? Os indígenas que estão vindo a óbito aqui na cidade de Manaus, como eles não estão sendo acompanhados nem regulados pelo sistema da CESAI, eles estão sendo enterrados como não indígenas, né? E essa é uma realidade que começou aqui por Manaus, mas ela já está, à medida que a Covid avança para os demais municípios mais distantes aqui do estado do Amazonas, a situação se torna igual. Marcivana destaca a precarização da política de saúde indígena no estado do Amazonas, o que leva muitos indígenas aldeados a buscar atendimento na cidade. Então, Manaus concentra hoje, acho que 100% do atendimento à alta complexidade, né? Então, muitos municípios nossos aqui do interior não possuem nenhuma estrutura, né? Então, os indígenas são obrigados a vir para a cidade, né? Tem mesmo uma precariedade muito grande também na média complexidade, né? No atendimento dos municípios também. Com a criação da CESAI, houve essa divisão entre, com a criação da CESAI, a política de atendimento, de atenção básica à saúde aí dos indígenas, mas é uma política voltada apenas para os indígenas aldeados, né? A luta da COPIME tem sido sempre em torno disso, desse atendimento. E a pandemia, né, o Covid, ele traz esse lado cruel dessa divisão que hoje nós sentimos. Não apenas aqui na cidade, mas nas nossas áreas mais distantes aqui do estado do Amazonas. A Valéria, da COIAB, também comentou com a gente a situação em que se encontram os indígenas que vivem nas cidades e como as entidades avaliam a divisão que a Secretaria de Saúde Indígena
faz entre os povos que vivem em aldeias e os que vivem, geralmente, nas periferias das grandes cidades brasileiras? Normalmente, os parentes que vêm para o contexto urbano vêm em condições muito precárias, né? Então, acaba eles indo morar nos espaços, nas periferias, né? Nas favelas, que é a grande situação, é a situação que é, no caso de Manaus. Há uma política, sim, da CESAI em relação à divisão, ao atendimento, né? Que nos separa enquanto indígenas que vivem em contextos urbanos e que vivem em terras indígenas, né? E a primeira questão que a gente tem visto com essa pandemia é esse tratamento como um preconceito institucional do órgão, né? Porque há um processo de garantia um atendimento da política que é ofertado, né? É uma lei aprovada, né? Que criou os distritos sanitários, né? Mas essa pandemia nos mostra realmente que há essa diferenciação em relação ao atendimento. A nossa equipe entrou em contato com a assessoria de comunicação da CESAI e pediu para que o órgão comentasse as denúncias apresentadas aqui. Mas até o fechamento desta edição, não tivemos retorno. Você está ouvindo Carta Amazônia. Na terra indígena Munduruku, no Pará, as mulheres têm usado a informação como arma de prevenção da pandemia. A associação Wakoburu de Mulheres Munduruku traduziu informativos com orientações sanitárias para a língua nativa. O documento é compartilhado com os indígenas nas aldeias, tanto via WhatsApp como também por meio de radioamadores. De acordo com as lideranças Munduruku do Alto Tapajós, a estratégia dos informativos tem ajudado a levar esclarecimentos aos indígenas da região. O povo Munduruku é atendido pelo DICEI, Distrito Sanitário Indígena Rio Tapajós. Somente neste distrito, que também atende indígenas Caiapó, Caiabi, Apiacá, Alva Canoeiro e Tembé, 149 pessoas já foram contaminadas pela Covid-19. A líder Munduruku, Alessandra Corá, contou como tem sido a mobilização do povo Munduruku no enfrentamento à pandemia. Uma das preocupações é que foi já 10 mortes do povo Munduruku e muitos não querem mais vir para a cidade, justamente porque acham que vai morrer. E a gente está muito preocupado e inclusive a gente botou para lançar a campanha, né? Para pedir petição, para falar com o governador do estado do Pará. A campanha que a líder Alessandra Corap se refere no depoimento se chama Povo Munduruku contra a Covid-19. A campanha de financiamento coletivo é uma iniciativa das associações indígenas Pariri e Acoburum, de Mulheres Munduruku. Estamos aqui, né, nesse momento, né, de pandemia, a gente está numa crise, né? Deve saber que nós perdemos muitos anciões, sábios, estamos com o coração partido, né? Então, por isso a gente decidiu fazer essa campanha Munduruku, né? Venho aqui pedir que nos ajudem, doem na nossa campanha, para que podemos salvar mais vidas, né? E a gente não possa perder mais os nossos anciões, porque perda dos nossos anciões é perder a nossa história também. Esse áudio que você acabou de ouvir é um trecho do vídeo da campanha. As doações podem ser feitas através da plataforma Catarse, no endereço catarse.me/Munduruku contra a Covid-19. Na página você encontra mais informações sobre a campanha. O valor arrecadado será usado para manter os anciãos na própria aldeia
e montar unidades intermediárias de tratamento no território Munduruku. Carta Amazônia. Os depoimentos da Alessandra Corap, do Dário Yanomami e da Marcivana Sateremaué, lideranças indígenas de diferentes povos tradicionais da Amazônia, nos mostram o quanto a situação socioeconômica dos indígenas contribui para ampliar cada vez mais esse número de Covid nas aldeias. A Valéria Paier fez um balanço desse cenário e nos revela como a situação social e econômica dos povos indígenas interfere nos dados da pandemia. Em contexto urbano, a principal renda das comunidades tem sido a venda do artesanato, né? E aí, com essa situação, essa venda, ela hoje não existe, né? Ela não existe para ninguém, em função de todas as decisões governamentais, né? Dos cuidados, do isolamento social. Então, esses parentes que vivem em contextos urbanos, que dependem dessa renda, hoje estão realmente na penúria, porque não há, né? Não há essa venda e tem tido dificuldade de fazerem os cadastros para receber os apoios, tipo esse que a gente está falando, emergencial, né? E como está a realidade social dos indígenas nas cidades? Tem tido dificuldades para ter acesso ao auxílio emergencial? A organização Copime tem se esforçado para tentar fazer a inscrição desses parentes para que eles possam receber essa ajuda nesse momento, né? Mas o relato da própria Marcivânia tem sido essa da dificuldade, né? De garantir a inscrição. E a gente está falando de parentes que vivem em contextos urbanos, né? Então, acho que tem, apesar de tentar facilitar as inscrições, né? Mas nesse processo tem um item, por exemplo, que depende de celulares mesmo, né? E apesar de estarem em contextos urbanos, nem todos os parentes têm esses celulares. É uma reivindicação da COIAB e da APIB que os indígenas recebessem o auxílio emergencial nas aldeias para evitar a contaminação nas cidades. Se avançou nessa proposta? Há todo um processo, inclusive, de orientação, né, para que, em termos dos prazos do pagamento ou do recebimento do auxílio, né? Há uma orientação, mas até agora a gente não sabe se essa orientação vai seguir, né? Porque ela não é uma orientação, né? Porque, na verdade, ela é uma orientação, ela não é uma determinação, né? Porque o que se determina é a questão do recebimento dentro dos prazos que o governo dá. São coisas que a gente está acompanhando em termos gerais, né? Em função disso, sim, a gente tem ainda muito dos nossos parentes saindo dos territórios para ir receber, para garantir isso, porque a gente não tem segurança de que esse recurso, do jeito que a gente estava solicitando que fosse, que ficasse na conta, né, que não precisasse as pessoas saírem para as cidades receber, né? E isso tem sido um dos vetores, né, para a chegada da doença dentro dos territórios. Essa locomoção dos parentes saindo dos territórios, indo para os municípios, né, se infectando e depois voltando, e, enfim. Isso é parte desse processo da entrada da doença. Você está ouvindo Carta Amazônia. Outra situação que não pode deixar de ser analisada nesse cenário de pandemia é a política indígena do governo Bolsonaro. Aliás, é uma política que acaba aumentando e servindo como inimiga nesse momento de pandemia. Não é isso, Felipe? É verdade, Adson.
Só no contexto da pandemia tivemos a exoneração dos responsáveis por operações de fiscalização do IBAMA contra garimpeiros e madeireiros ilegais, como falamos mais acima, a tentativa de aprovar a medida provisória 910, chamada de MP da grilagem, que agora eles querem transformar num projeto de lei, o decreto 10.341, que submete as ações de fiscalização do IBAMA e ICMBio às Forças Armadas, em vigor primeiramente de 10 de maio a 11 de junho, como também a Instrução Normativa número 9 de 2020, expedida pela FUNAI em 16 de abril, apontada pelo Ministério Público Federal como instrumento que incentiva a grilagem e conflitos fundiários em terras indígenas. Essa instrução normativa foi alvo de ação civil pública do MPF. Antes, tivemos o Decreto 9.760, de outubro de 2019, que paralisou a aplicação de multas por desmatamento e outros crimes ambientais no IBAMA. Esse órgão teve um corte orçamentário em 2020 na área destinada à fiscalização na casa de 25% com relação a 2019. Isso tudo num contexto de aumento do desmatamento. Dados do INPE apontam que de outubro de 2019 a abril de 2020, houve aumento de 53% em áreas desmatadas na Amazônia, problema que afeta diretamente a vida dos povos indígenas. Não vai ter 1 centímetro demarcado para a reserva indígena ou para quilombola. Essas políticas foram acompanhadas da tentativa de Bolsonaro de legalizar os garimpos em terras indígenas via projeto de lei 191 de 2020, com a proposta de mudar a responsabilidade pela demarcação das terras indígenas da FUNAI diretamente para o Ministério da Agricultura, proposta impedida por decisão do Supremo Tribunal Federal. E é a partir desse contexto que perguntamos a Valéria qual a opinião da COIAB sobre a gestão do governo Bolsonaro em relação aos povos tradicionais. A gente já não tem mais dúvida em relação à política genocida desse governo para os povos indígenas. O primeiro ato desse governo para nós, povos indígenas, foi nesse sentido, né? Da desestruturação da política indigenista do Estado brasileiro, né? Hoje, a gente não considera a FUNAI como alguém que está para defender os direitos dos povos indígenas, né? Até mesmo os direitos do Estado brasileiro, né? Vale lembrar aqui que as terras indígenas, elas são um bem da União. A gente cuida dessas terras indígenas, né? Então, quando a gente está falando da entrega dos nossos territórios para a exploração, nós estamos falando desse bem que não é só nosso indígena, é o bem da sociedade brasileira. A Câmara dos Deputados aprovou, na noite do dia 21 de maio, o projeto de lei 1142, que prevê ações emergenciais para povos indígenas, quilombolas e outras populações tradicionais no contexto da pandemia do novo coronavírus. O PL seguiu para o Senado, onde foi aprovado por unanimidade no dia 16 de junho, mais de 20 dias após a aprovação na Câmara. Valéria, você pode explicar um pouco mais esse processo e as expectativas do movimento indígena para a implementação do plano emergencial? Ele é o resultado de uma articulação muito grande nossa, né, coordenada pela deputada Joênia, junto com a Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas no Congresso Nacional, né, de deputados e senadores. Bom, é isso, o resultado está aí, foi aprovado, né, de fato, agora está na mão do presidente para a sanção presidencial, né? E aí, realmente, assim, a gente esperar o que esperar do governo é muito difícil, né? Agora, que com certeza, com essa lei aprovado, tá na mesa dele, realmente depende dele só. Isso, né? E o que a gente tem acompanhado esses últimos tempos o que interessa a ele assina imediatamente. O que não interessa, ele deixa engavetado lá. Sei lá, a gente tem acompanhado essas PLs aí que ele coloca na mesa para negociação, né? Então, assim,
Com certeza que só na pressão, novamente, do Executivo talvez saia isso, talvez ele assine isso. A gente vai estar dando esse tempo essa semana, mas a ideia é cobrar ele novamente também, né? Porque a gente, apesar de toda a situação, eu acho que agora é a hora da gente ver, em termos do Executivo, se a nossa pressão em relação a ele funciona, porque para a gente não funciona, nunca funcionou, até desde que ele assumiu isso, né? Ele não tem responsabilidade com a questão indígena e a ele não interessa, né? E todos os dias ele reforça isso. O projeto considera as populações indígenas e quilombolas como grupos vulneráveis ao novo coronavírus. Prevê garantia de acesso à água potável, distribuição de cestas básicas, materiais de higiene e limpeza, garante a liberação de auxílio emergencial, a oferta de leitos, contratação de profissionais de saúde, transporte de doentes, construção de hospitais de campanha em regiões mais críticas, compra de respiradores, entre outras importantes ações. Apesar dessa grande conquista, foi modificado um artigo do PL que previa pena de prisão para a entrada sem permissão de missionários religiosos em terras indígenas isoladas. Na avaliação da COIAB, o que o governo almeja com a liberação dessas missões? A gente, o que tem certeza disso é que a intenção não é para cuidar dos povos indígenas, que essa experiência a gente já tem, né? Realmente colocá-los no risco de contaminação enquanto povos, ao mesmo tempo se fixar dentro desses espaços com outras intenções que não sejam exatamente essa dos cuidados em relação à saúde, né? Então, a gente, apesar dessa vitória do processo de construção, há um desafio para a gente, porque a gente avalia como COIAB que a inclusão desse artigo ele é muito prejudicial. Valéria, qual mensagem você deixa ao povo brasileiro? Como todos podem contribuir com as batalhas enfrentadas pelos povos indígenas nesse momento? A ajuda que a sociedade pode dar é nesse sentido, de conhecer mesmo, se informar, né? Assim, nesses tempos tão difíceis, de que a gente precisa entender, né? E valorizar essa diversidade que a gente tem no país, né? E valorizar a diversidade no país, vendo a realidade dos povos indígenas, conhecendo, apoiando suas lutas, né? E assim, essa pressão em relação ao Congresso, ao presidente da República, para assinatura e implementação desse plano emergencial em relação à Covid, é uma coisa super importante para a gente. Você pode nos apoiar, né? Nós estamos com uma campanha de doações, né, que está nas nossas redes sociais. Se você quer nos apoiar, é isso, né? E esses apoios, hoje, a gente está utilizando ele para a construção dessas unidades de atendimento básico, mínimo, dentro das terras indígenas. É isso. Muito obrigada. Você está ouvindo Carta Amazônia. E o primeiro episódio do Carta Amazônia fica por aqui. Esse programa é dedicado à memória dos anciãos indígenas mortos pela Covid-19. Até o fechamento deste podcast, dia 21 de junho, 11 idosos Munduruku perderam a vida por causa da pandemia. Uma realidade que vem se multiplicando nas outras comunidades indígenas da Amazônia. Para essas comunidades, é comum que os mais velhos sirvam de conselheiros e guardiães da sabedoria e tradições que são passadas de geração em geração através da oralidade. A morte desses idosos significa a destruição de parte da história e da memória dos povos tradicionais. Agradeço e me despeço do meu parceiro de bancada, Felipe Melo. Abraço, Alisson. Foi um prazer estar contigo. O meu muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Gostaria de agradecer também a jornalista Helena Palmquist
ao educador popular Marquinho Mota, a dirigente da PIB, Sônia Guajajara, a todos os nossos entrevistados por nos ajudarem de alguma forma com a produção desse programa. Acompanhe o Carta Amazônia nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Twitter, no perfil @Carta Amazônia. Curta, compartilhe, comente, sugira. Queremos ouvir o seu feedback. Se preferir, pode entrar em contato com a gente através do e-mail cartaamazônia@gmail.com. Esse podcast é uma realização do site Carta Amazônia em parceria com o Portal Rede Pará. A direção do programa é do Heraldo Paulino, a finalização e mixagem são do Oirã, a edição é minha, Adson Ferreira, e a produção é do meu colega de bancada, Felipe Melo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa jornada e até a próxima edição. Carta Amazônia, o podcast das multivozes.